autor do Salmo 42 encontrou consolo quando pensou no seu grande privilégio de adorar ao Senhor e conduzir outros a honrarem o mesmo Deus. Com esse pensamento confortante, o salmista, no versículo 5, diz: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão aflita? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Em dias tão temerosos, o Senhor, nosso Deus, é a força para o cansado, é o socorro bem presente nos dias de angústia e de tribulação. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, manda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, manda em misericórdia, justiça
de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD, mais uma aula dessas que a gente vai aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu estava devendo para os irmãos o final da aula de Atos, né? O final do livro de Atos, e hoje a gente vai terminar o livro de Atos e aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus diz nesses capítulos. Nós vamos estudar Atos no capítulo 26, 27, 28. Então, pega a sua Bíblia e acompanha a gente nessa linha de raciocínio aí, em mais essa aula sobre encerrando este livro, né? Que tanto falou aos nossos corações nesse percurso. Nós vamos orar para dar início e pedir ao Senhor direção para que Ele fale o que Ele quer falar, né? Aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula. Pedimos que o Senhor direcione, Senhor, que o Senhor nos conduza para aprender o que o Senhor quer ensinar para a gente através desse texto, Senhor. Continue falando aos nossos corações, Senhor, e que a gente possa colocar em prática o que a gente aprender. É o que te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos fazer uma retrospectiva. A última vez que a gente conversou sobre o livro de Atos, Paulo estava preso, né? Paulo estava preso e tinha acabado de ser julgado por Félix, que por sua vez, na defesa que Paulo usou com Félix, Paulo menciona que ajudou muito o povo, levando doações de ofertas e tarará, e isso fez Félix crescer o olho e pensar, se eu manter Paulo preso, eu posso, então ele pode então me pagar uma propina para eu soltar ele. E aí, pensando nesse artifício, Félix mantém Paulo preso e Paulo então segue aí cativo, continua cativo porque Félix não libera ele pensando em ter alguma propina, coisa que não teve. Passados-se 2 anos desse mandato de Félix e Paulo continuando preso e Félix indo e voltando, tentando tirar algum suborno de Paulo e não conseguindo, Félix é substituído. E ele é substituído por Festo, que diante disso tudo, diante de saber, de se inteirar da situação de Paulo, fica muito na dúvida do que fazer com Paulo e decide levar ele na presença do rei Agripa. Nós estamos entrando agora em Atos capítulo 25. E a partir do versículo 23, Paulo é levado diante do rei Agripa, na qual ele faz a sua defesa. No capítulo 26, Paulo apresenta sua defesa para o rei Agripa e ele Paulo vai mostrar como ele vivia quando ele era criança. Na defesa dele, ele menciona muito como ele era obediente às leis, como ele era cumpridor, tudo certinho, como isso tudo que eles estavam ali prezando, né, pela moral, pelos bons costumes, pelo cumprimento das leis, Paulo ele menciona que ele estava fazendo isso, que ele fazia isso desde menino e que ele estava sendo julgado justamente por isso, por ele ser cumpridor dessas leis. E aí, Paulo, nesse discurso dele de defesa, ele sabia, Paulo era conhecedor muito também daquelas pessoas, ele sabia quem era quem ali. E ele sabia que o rei Agripa era um saduceu, e como um bom saduceu que era, não acreditava na ressurreição dos mortos, né? Então, em sua defesa, Paulo fala da ressurreição dos mortos, ele aproveita para anunciar esse evangelho, que é o evangelho puro, e aí ele continua dizendo do erro que ele cometeu quando ele começou a perseguir os servos de Deus e torturar e prender, e ele fala do encontro que ele teve com Jesus ali, quando ele estava a caminho de Damasco, e ele fala como Deus tocou o coração dele com relação a isso, que ele vivia muito pela religiosidade e não pela fé e não pela verdade, né?
E aí Paulo expõe ao rei Agripa a importância de obedecer a Deus mais do que qualquer outra pessoa, mais do que leis e tudo mais. E aí nessa tentativa de mostrar ao rei Agripa, ele mostra ao rei Agripa tudo que ele vem falando, tudo que ele vem pregando a respeito de Cristo, e ele faz ali um paralelo com o que o rei Agripa acredita, né, que é Moisés, as palavras de Moisés e tudo mais. Paulo ele faz um paralelo sobre tudo que Moisés falou que aconteceria, tudo que na Torá dizia que aconteceria, da vinda do Messias e tudo mais, e mostra que esse Messias já tinha vindo e que aquele Messias era Jesus e que ele tinha morrido e que tinha ressuscitado. Ele conta a história toda já anunciando o evangelho e mostra ali que a religiosidade daquele povo fez com que aquele povo ficasse cego. E ele termina o discurso dizendo para o rei Agripa que o desejo do coração dele é que não só ele, rei, viesse a conhecer a verdade, mas que todas as pessoas pudessem ser livres dessas algemas que é a cegueira espiritual. Porque Paulo sabia que muito mais preso do que ele estava, porque Paulo estava preso, mas ele sabia que muito mais preso estavam aquelas outras pessoas que não conheciam o evangelho, que não conheciam esse Jesus que liberta. Após terminar a defesa dele, né, Paulo, a defesa de Paulo, o rei Agripa, ele vai até Festo e diz para Festo que Paulo é inocente. Ele fala que não tinha nada que pudesse condenar e que se Paulo lá atrás não tivesse pedido para que levasse ele, não tivesse apelado para César, Paulo naquele momento estaria sendo solto. Só que Paulo, no capítulo 25, no versículo 11, Paulo ele apela para César, ele pede para que seja enviado para Roma para ser julgado por César. E isso tudo faz parte do plano de Deus. Você pode falar, Paulo falou besteira, aí era para estar sendo solto. Não, mas isso tudo faz parte do grande plano salvador de Deus. E Paulo, então, ele é enviado a Roma, e nesse caminho para Roma, ele passa por um lugar chamado Bons Portos, e naquela região ali, os ventos estavam fortes, a tempestade estava muito forte, o mar estava muito agitado, e Paulo recebe a visita de um anjo que avisa que aquilo estaria acontecendo, né? E que era perigoso navegar pelos mares. Paulo, então, ele chama o capitão, chama ali o pessoal e fala justamente isso, que era bom que eles esperassem ali naquele lugar, em vez de seguir viagem, até que o mar e o tempo se acalmasse para que eles pudessem seguir viagem em segurança. Só que o povo não aceitou a navegação ali, o centurião e mais a tripulação, na verdade, não aceitaram a sugestão de Paulo e decidiram que seguiria a viagem. Eu vou seguir desse jeito mesmo porque a gente chega mais rápido no nosso destino. E aí eles seguiram viagem. Num passado muito tempo que eles seguiram viagem, um furacão pegou o barco deles e lançou o barco para fora da rota. Então eles ficaram em alto mar, com aquela tempestade, com aquele furacão tendo pego eles e os mares agitados, tudo sacudindo, o risco grande de serem mortos, né? Aí eles começaram a se desfazer das cargas que tinha no navio para que pudesse ficar mais leve e eles assim ter uma chance de sobreviver. Quando já não havia esperança nenhuma mais de sobreviver, eles já tinham vários dias sem comer, porque naquela tumulto não dava tempo para parar para comer. Paulo então diz para eles ficarem calmos, que ninguém ali morreria. Paulo fala, eu avisei que isso aconteceria, eu avisei que teria essa tempestade, que era bom a gente esperar, mas já que não esperou, vocês não fiquem desesperados, porque tudo isso aqui está acontecendo, mas ninguém vai morrer. A gente vai perder o barco, vai perder todos os nossos suprimentos, mas ninguém vai morrer nessa tragédia aqui, não se desesperem. E aí o barco é arrastado para uma ilha, né?
na qual ali eles ficam à beira da ilha, eles passam 14 dias à deriva, 14 dias no meio daquele mar revolto, e só depois de 14 dias, depois de muita dificuldade, o barco é jogado para as margens da ilha de Malta, né? E chegando lá, assim, tinha preocupação com os presos fugirem e tudo mais. Aí eles ainda pensaram um pouco na ideia de matar os presos, porque aí os presos não iam fugir. Só que o capitão do navio já tinha se afeiçoado a Paulo, até porque Paulo estava ali o tempo todo animando eles, dando força e tudo mais. E para poupar a vida de Paulo, ele decide não matar ninguém. E aí eles entram na ilha de Malta e os habitantes daquela ilha recebem eles com todo carinho, com todo o cuidado. Lá tava quando eles chegaram lá estava chovendo muito, estava muito frio. E aí então eles dão comida, dão lugar para que eles pudessem ficar ali. E ali o Senhor vai cuidando dos detalhes deles, porque deixam todos eles, toda a tripulação, eram 200 e poucas pessoas, todo mundo alimentado e protegido, né, naquela ilha de Malta. E aí, enquanto eles estavam ali ao redor daquela fogueira, uma cobra pica Paulo. E aí a tripulação olha para a cobra saindo da fogueira, assustada com o calor e picando a mão de Paulo. Aí a tripulação pega e fala, ixi, aquele homem era ruim mesmo, porque se ele conseguiu sair daquela tempestade vivo e ainda tá passando por essa história de uma cobra picar ele, é porque ele é ruim mesmo, tinha que morrer mesmo. Não morreu do mar, mas agora morre da picada. E todo mundo ficou ali na expectativa que logo ele ia começar a passar mal, ia cair morto. Só que Paulo não morre da picada da víbora, né? Não acontece nada, era como se nada tivesse acontecido ali com ele. E aí o povo que achava que ele era ruim pra caramba, por isso que tinha sido picado e que ia morrer agora da picada da cobra, passa a acreditar que ele era um deus. Aí, ó como as coisas mudam, né? Ele não morreu da picada, então ele não é ruim não, ele é um deus. E aí, naquele lugar ali, a pessoa que liderava a ilha de Malta, o líder maior ali, tinha um parente doente. E quando Paulo chega ali, Paulo ora pelaquela pessoa, intercede pelaquela pessoa ali, e aquela pessoa é curada. E logo muitas pessoas daquela ilha passam a vir até Paulo para que Paulo orasse. E muita gente foi curado. Foram 3 meses dentro da ilha de Malta, eles ali na ilha de Malta, né? E 3 meses Paulo anunciando o evangelho na ilha de Malta, curando os enfermos ali, né? Ajudando aquele povo que tanto ajudaram ele. Quando passaram 3 meses, o povo que já estava, o mar já estava bom, os tempos já eram outros, né? Já estava na hora de seguir viagem para Roma. Aí o povo da ilha fez? Juntou muitos suprimentos, muitos alimentos, muitas coisas, arrumaram como eles irem e aí deram para eles. E aí eles vão e seguem viagem para Roma, né? E chegando em Roma, eles alugam uma casa e Paulo fica numa prisão domiciliar. E todos os seus... a prisão domiciliar de Paulo era tão tranquila que todas as pessoas, irmãos em Cristo, que queriam ir lá levar algum alimento, alguma ajuda para ele, podia levar. As pessoas iam lá levando para ele, e mais do que isso, as pessoas que estavam naquele lugar que queriam ouvir da palavra de Deus, iam até Paulo anunciava o evangelho ali. E ali ele não tinha nada que o impedisse de anunciar o evangelho, de escrever as cartas. Lembrando que esse livro de Atos, ele faz o pano de fundo do que está acontecendo enquanto Paulo escreve aquelas cartas para as igrejas de Corinto, para a igreja até para os romanos, para aquelas cartas dos livros que Paulo escreveu, que a gente vê no livro de Romanos, no livro de Coríntios, no livro de Efésios. Aquelas cartas lá, elas foram escritas aqui, enquanto isso tudo está acontecendo no livro de Atos. Esse livro de Atos, ele faz um paralelo,
e ele vai contando a história, como está acontecendo, e ao mesmo tempo ele mostra assim pra gente que embora esteja acontecendo as tribulações, embora esteja acontecendo tudo na vida de Paulo, porque você vê que a vida de Paulo é bem tumultuada aqui durante esse período todo, e foram muitos anos que aí Paulo ele passa 2 anos preso lá enquanto ele estava na presença de Félix, de Festo, de Agripa, e ele passa mais 2 anos, ele passa 2 anos preso lá, né? E depois ele passa mais 2 anos preso em Roma. Então você vê aí que não foi qualquer tempo. Ele já passou aí 4 anos ou mais nessa temporada toda preso. E enquanto ele estava preso, ele não estava parado. Assim, ele não estava deixando, vou esperar ser solto para depois continuar. Não. Enquanto ele estava preso, ele estava ali ajudando as pessoas, anunciando o evangelho. E aí ele permanece ali preso em Roma por 2 anos. E essa história e esse pano de fundo, a gente vê a importância de que teve isso tudo. Porque enquanto ele estava preso, ele teve tempo de escrever para ajudar as igrejas de Éfeso, para ajudar as igrejas de Corinto, para ajudar as igrejas de Roma, né, dos romanos. Ele escreve para Tiago. Então, assim, a gente vê que ele não estava pensando nele. Esse período de prisão dele, esses 4 anos ou mais que ele passa preso, ele muito mais pensou nos outros do que nele próprio, porque ele estava cuidando das coisas de Deus, estava cuidando do evangelho. E a gente encerra esse livro de Atos com ele tendo passado 2 anos preso, né, e anunciando o evangelho de onde ele estava. Muito mais do que as algemas ou as portas da casa que prendia Paulo ali, porque Paulo já não estava mais algemado, estava numa casa, né? Muito mais do que aquelas portas que aparentemente carregavam o nome de prisão, para Paulo estava preso o coração e a mente daquelas pessoas. E Paulo estava ali com a ideia de eu vou ajudar na libertação desse povo, e foi o que ele fez. Essa história toda do livro de Atos, ela mostra pra gente alguns pontos importantes. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi que Paulo ele não reclamou por estar preso. Quando você vai voltando o texto todo, e a gente vê que Paulo sai de perseguidor a perseguido, que Paulo ele sai de uma vida confortável que ele tinha, porque Paulo ele tinha tudo, né? Para uma vida que ele dependia muito das ajudas dos irmãos, e que ele ia lá, tinha que trabalhar, manter o sustento dele enquanto ele anunciava o evangelho, fazia esse paralelo. E mais do que isso, ele foi preso, foi algemado, tirou a algema, foi preso de novo. E você vê essa história toda da vida de Paulo, mas você não vê ele reclamar. Ele não reclama em tempo nenhum das prisões ou do que ele estava vivendo. Outro ponto importante, e não murmurar, eu acredito que é algo que traz graça, que traz alegria ao coração de Deus, porque uma das coisas que o Senhor mais chama a atenção lá quando ele tira o povo do Egito era que o povo ficava murmurando no deserto. Diferente daquele povo que passou 40 anos no deserto, e por conta das suas murmurações, Paulo passou 4 anos só preso porque Paulo não murmurava. E inclusive, enquanto ele estava preso, aquela prisão ali, Deus fez com que ele levantasse pessoas para estar servindo ele, para estar ajudando ele o tempo todinho. Enquanto ele sai da presença de Agripa e nesse percurso para ir para Roma, em uma das paradas lá que ele teve, o capitão que estava cuidando dele deixou ele sair do barco e visitar os amigos que eram de uma das cidades que eles pararam. Então a gente sempre via Deus levantar pessoas para abençoar a vida de Paulo, sempre via o Senhor cuidar de Paulo assim com muito carinho, com muito zelo, embora ele tivesse preso. Outra coisa que é importante e relevante demais nessa livro de Atos é que Paulo ele não se acovardou diante dos percalços da vida, nem da tempestade, nem de nada. Ele não se sentiu covarde, ele enfrentou todas as autoridades, enfrentou o povo acusando ele, levantando falso. Hoje em dia a gente vê muito assim,
Quando alguém fala mal da gente, quando alguém, seja da igreja, seja do serviço, seja de qualquer outro lugar, alguém fala mal da gente, quando alguém se levanta contra nós, a maioria hoje em dia das pessoas começa a postar piada na rede social, né? Não adianta me perseguir, meu Deus é mais, não sei o que, vai postando recadinhos, piadinhas para as pessoas, vai, né, fazendo ali, querendo fazer aquela defesa própria, mas uma defesa que agride o outro, que tenta maltratar o outro também. E diferente disso, a gente vê Paulo, que levantaram falso da vida dele, que mentiram absurdamente, coisas dizendo que ele fazia coisas que ele não fazia, e no entanto, Paulo em nenhum minuto ele se acovardou diante disso. Paulo passou por uma real tempestade naquele barco ali, passa vários meses à deriva, 3 meses à deriva dentro daquele barco com aquele povo, e Paulo não se acovardou. Paulo ouviu a voz do Senhor. Deus manda um anjo para falar com Paulo e Paulo ouve a voz do Senhor. Diante das nossas tempestades, quantas vezes a gente para ouvir o que Deus está falando para a gente? Quantas vezes diante da tempestade a gente entende, que nem Paulo fez, que aquilo ali era por um bem maior? Que aquilo, que tudo que estava passando, que embora as coisas fossem se perdendo, a vida dele não se perderia. E Paulo, ele tem essa sensibilidade de parar e ouvir o que Deus está falando. Outro ponto, Paulo aproveita cada oportunidade para anunciar o evangelho. Você vê que Paulo, cada autoridade que ele vai falar, ele não começa a se defender, eu não fiz nada disso não sou, eu sou inocente, que não sei o que, por favor, me solte, não. Paulo, ele mostra a inocência dele através do conhecimento, da palavra. Ele fala, olha, na lei está dizendo assim, 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 eu não estava falando diferente disso não, eu não estava falando diferente disso, eu estava falando justamente o que estava escrito na lei que vocês acreditam. E Paulo aproveita aquilo ali para anunciar o evangelho. E a Bíblia fala, tem um texto que a Bíblia fala que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E Paulo, ele fez muito isso. Ele, ali, enquanto as pessoas estavam achando que estava condenando Paulo, as pessoas estavam abrindo caminho para que ele pudesse anunciar o evangelho. E ele anunciou o evangelho para todas as autoridades pela qual ele passou e mais para todo aquele povo que estava ouvindo. E Deus foi trabalhando no coração daquelas pessoas. E você vê assim, o mal que aconteceu com ele, ele transformou em bem, né? Em bem, porque ele conseguiu, através dele, muitas vidas ali foram salvas. Paulo não atacou seus acusadores. As pessoas falaram mal dele, mas ele não saiu descendo a lei em ninguém, não. Não foi clamar por justiça com ninguém, não. Ele sabia que era Deus que estava no controle. Se Deus está no controle, para que eu vou clamar por justiça? Deus é justiça. Então Deus vai fazer o que ele quiser fazer na hora que ele for fazer. E eu não posso interferir nisso. E outra coisa que eu acho bastante interessante, que você não vê Paulo olhar a prisão com o olhar de um prisioneiro. Paulo olhava a prisão como uma oportunidade. Ele pregava para o carcereiro, pregava para a família do carcereiro, e ele pregava para o soldado, e ele pregava para o rei e para o governador. A prisão para Paulo era uma oportunidade. Quantas vezes nas nossas tribulações, nos nossos momentos difíceis, a gente aproveita, olha isso como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de falar do amor de Deus, uma oportunidade para ser alguém diferente. Todas as vezes que a gente tem um problema, que a gente passa por uma dor forte, esse momento é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente crescer, para a gente se tornar alguém melhor. Porque ninguém aprende, ninguém cresce, ninguém é transformado em momentos de paz. Momentos de paz é feito para você descansar. Agora, para crescer, a gente não cresce em momentos de paz. E Paulo, ele aproveitava aquele período, ele aproveitava aqueles tempos, ele olhava toda aquela situação como uma oportunidade.
né? E o quanto ele não aproveitou. Paulo, ele fazia o bem mesmo aquelas pessoas que estavam prendendo ele. A gente vê no caminho que o carcereiro está lá tomando conta dele e ele vai lá e anuncia o evangelho para o carcereiro e o carcereiro se converte. As pessoas estão falando mal de Paulo, Paulo vai lá e anuncia, faz o bem. O pessoal do barco não ouviu o que Paulo falou, o conselho de Paulo, e no final das contas Paulo estava lá acalmando o povo, para que o povo não se desesperasse diante da tempestade, porque eles iam sair vivos, né? Então Paulo pegava o que ele, mesmo com as pessoas tendo atacado, mesmo as pessoas tratando ele mal ou não acreditando nele, Paulo ia lá e devolvia isso tudo com bem, né? Tratando bem, cuidando, e era o amor de Deus que estava sendo levado através da atitude de Paulo. E por fim, Paulo sabia que Deus estava no controle de tudo. Paulo sabia que se ele estava preso é porque Deus tinha um propósito naquela prisão. Paulo sabia que se aquela tempestade chegou é porque Deus tinha um propósito com aquela tempestade. Era necessário que se aquela tempestade não tivesse acontecido, eles iriam direto para Roma, não passariam em Malta e aquelas pessoas não seriam curadas. Aquelas pessoas da ilha de Malta não ouviriam a palavra de Deus. No entanto, a tempestade veio, eles perderam o barco, perderam todo o seu suprimento, mas Deus deu um novo barco, deu novos suprimentos e a palavra de Deus foi pregada na ilha de Malta. Tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. A gente só precisa encontrar, como diz no livro de Provérbios, o tesouro na dor. Sempre existe um tesouro escondido nos dias mais escuros da nossa vida. Paulo, ele conseguiu ver esse tesouro e lapidar esse tesouro muito bem. E ele nos ensina que a gente também tem que fazer isso. A gente também tem que aprender a encontrar esse tesouro em tempos difíceis. A gente também tem que olhar e entender que Deus está no controle de tudo, que Deus não perdeu o controle. Que as coisas podem parecer muito difíceis, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perde o controle da situação. Quem se desespera, quem se angustia somos nós, mas Deus não perde o controle da situação. E tudo acontece exatamente como Ele quer que aconteça e no tempo que Ele quer que aconteça. E o tempo dele não é o nosso tempo. A gente pode falar, meu Deus, 4 anos preso. 4 anos Deus cuidando dele lá na prisão. A gente, se por um lado você olha que, eita, ele passou 4 anos preso, quando você gira a cadeira para olhar o outro lado da história, você fala, aí você começa a perceber, nossa, ele passou 4 anos Deus cuidando dele ali. Deus não deixando faltar comida, não deixando faltar mantimento, nem de nada. Deus levando as pessoas para dar conforto. Nesses 4 anos, Paulo recebia carta dos irmãos das igrejas, ele enviava cartas, ele recebia o conforto dos irmãos. Quantas vezes a gente não vê no livro dele, quando ele escreve para Tiago, ele mencionando para Tiago que ele recebeu visita de alguém, ou que ele recebeu suprimento, ajuda, oração dos irmãos. Você vê o cuidado de Deus através de cada mão que Deus levanta para ajudar Paulo nesse período que ele estava preso. E assim ele faz conosco. Enquanto a gente está passando pelos nossos momentos de dificuldade, Deus levanta pessoas, seja se a dificuldade for financeira, seja para doar uma cesta básica, seja para doar uma ajuda financeira, seja para doar um remédio, Deus levanta pessoas. Agora, se o seu problema não é financeiro, Deus levanta pessoas para que possa te dar uma palavra de consolo, de conforto. Deus levanta um grupo de pessoas, levanta um servo dele, um exército de servos dele para orar por você. Quem diz para você que você está só é o inimigo. É ele que fica soprando no seu coração, eita, todo mundo te abandonou, eita, você está sozinho. Mas na verdade, Deus não te abandona e Deus sempre levanta pessoas para estar orando por você, sem cessar. Eu lembro que quando eu era adolescente, em meio a essas intemperanças de adolescente, uma vez na hora do culto eu saí do templo e fui no estacionamento e tinha um dos diáconos da igreja que ele era do serviço da recepção.
E esse diácono conversava comigo de oi, tudo bem, tchau, assim, né? Não ficava muito, era íntimo meu, a gente só se via na igreja de passagem. E nesse dia eu saí ali fora da igreja e ele me chamou e ele olhou para mim assim e falou para mim assim: Érica, todos os dias eu acordo 3 da manhã para orar por você. Quando ele me falou aquilo, eu nunca esqueci disso que ele falou para mim. O nome dele era Divino, irmão Divino. Era não, é porque ele ainda é vivo. O irmão Divino falou para mim que orava todos os dias por mim, 3 horas da manhã. Naquele dia, quando ele falou isso, eu pensei, que pessoa é essa que nem tem intimidade com outra, que na verdade nem mal fala com a outra, se propõe a levantar 3 horas da manhã para orar, né? Aquilo chamou a atenção do meu coração, e tanto chamou a atenção do meu coração que ainda hoje eu lembro disso. E qual importância que não teve as orações daquele irmão pela minha vida. Quanto que Deus não poupou, não salvou, não guardou a minha vida diante das orações daquele irmão que se propôs para orar. Então, assim, diante de tudo que você está passando, se propõe a orar por alguém, se propõe a se colocar aos pés do Senhor e a se doar para outra pessoa, ajudar outra pessoa. Faça que nem Paulo, cuide das coisas de Deus, cuide das outras pessoas e deixe Deus cuidar de você. Não tente resolver tudo sozinho, não tente viver o que você está passando sozinho, mas entregue isso tudo nas mãos de Deus e deixe Deus cuidar. E quando eu digo deixar Deus cuidar, é deixar Deus resolver e não você. Porque foi assim que Paulo fez. Paulo deixou Deus cuidar e ele foi simplesmente conduzido. Olha que interessante, ele passou de pessoa a pessoa sendo conduzido por Deus. Calmamente, mansamente. Deixou Deus conduzir cada palavra de defesa dele. Deixou Deus conduzir cada momento que ele falaria com aquelas autoridades. E Deus foi conduzindo. E ele foi tendo paz. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, cremos na sua palavra. Cremos que o Senhor é esse mesmo Deus que cuidou de Paulo e que continua cuidando de cada um de nós. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos conduza, Senhor, durante toda essa semana, Senhor. Nos conduza diante das dificuldades, nos conduza diante dos percalços, nos conduza diante da tempestade e que tenhamos paz. Que nada nem ninguém possa tirar nossa paz, Senhor. Que a gente entenda que o Senhor está no controle de tudo, de todas as circunstâncias, e que as circunstâncias adversas que vêm sobre a nossa vida a gente encare como oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecimento e oportunidade para anunciar a sua palavra a outras pessoas, para que as outras pessoas olhem para nós e vejam, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos que o Senhor guarde cada irmão da nossa igreja, Senhor, cada irmão, cada servo seu que faz parte do seu corpo, Senhor, espalhado por esse mundo afora. Que o Senhor cuide de cada um deles, traga consolo, traga paz, Senhor, traga serenidade, Senhor. Traga cura para essa doença, Senhor, que tanto tem assolado o mundo, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, Senhor, para que possam produzir vacinas, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo um renovo, Senhor, a todos nós, Senhor. Pedimos pelas nossas autoridades, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para que, em vez de eles pensarem nesse momento em roubarem o povo, em fazer coisa ruim para o povo, mas que o Senhor toque no coração deles para que eles tenham empatia, Senhor, e possa cuidar da nação. Sara a nossa nação, Senhor. Cuida da nossa igreja, Senhor. Trabalhe em nossos corações, em nossas famílias. É o que te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Semana de bênção, semana de paz para todos vocês, viu?